noite. Boa noite. Olha, pá, vocês hoje aqui não têm aquele banquinho para ficar mais alto. Para crescer. Como foi preciso fazer lá nos caminhos da luz. Mas pá. O Zé António tinha efetivamente dito que vocês hoje falavam também sobre as jornadas de atualidade, pensamento espírita. E eu vou fazer, porque ele me sugeriu, e eu também aproveitei, porque também tenho a minha parte de preguiça, não vou fazer o que já está feito, vou compor um pouco mais o que tinha feito. Portanto, que é quem esteve no encontro de trabalhadores espíritas, peço-vos desculpa, mas vão levar mesmo, uma parte é mesmo. Quem não esteve vai ouvir de novo. Então, a ideia básica é sobre a imortalidade do espírito-alma e a importância que isso efetivamente tem, e tem muita. Mas aproveito e agradeço o convite do NERV para estar presente no dia das vossas jornadas de atualidade, pensamento espírita. Abordo o tema inserido no pensamento espírita, que então vai ser a imortalidade da alma. Mas antes propriamente de começar ou entrar no tema, eu acho que entendi que devíamos começar todos por pensar nas bases fundamentais da doutrina espírita, codificada por Kardec, que recebeu todos os conceitos e legislação nas leis divinas das entidades que constituíam a falange do Espírito de Verdade, que foi o Consolador prometido por Jesus, e que é Jesus, que foi e é ainda o Espírito mais perfeito que pisou a Terra para servir de modelo e guia à humanidade. E sabemos que todos reconhecemos que Ele deverá ser o nosso modelo e o nosso guia, até disso na maior parte já não tem dúvida. Agora a dificuldade está em seguir realmente o modelo, cumprir aquilo que Ele nos legou. Mas vamos todos devagarinho, porque a Terra também tem devagarinho. Ora, então relembro os princípios básicos do Espiritismo. O primeiro, a existência de Deus. Portanto, mesmo as filosofias religiosas mais preponderantes na Terra, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todas elas, podendo chamar um nome diferente, mas elas aceitam, já são monoteístas e aceitam a existência de um Deus. O nome é que é diferente. A nossa definição, a definição que Kardec nos deixou, é uma inteligência suprema do universo, é a suprema perfeição e é a causa primária de todas as coisas. O segundo, que vai ser aquele que nós vamos depois falar um bocadinho mais, a imortalidade da alma. E foi Jesus que afirmou que nós existimos enquanto espíritos antes do corpo e continuaremos a viver depois da morte física. Portanto, claramente os apóstolos, mas todos aquilo que escreveram, porque Jesus não escreveu nada, portanto foi tudo os apóstolos que deixaram as suas mensagens. Ele afirmou que nós já existimos enquanto espíritos, como espíritos, antes de termos o corpo físico. E depois de o perdermos, portanto, quando termina, vamos continuar a viver como imortais, que é a alma ou o espírito. Portanto, a reencarnação, e através da reencarnação é que vamos espiando o mal, resgatando, submetemos a provas e, dessa forma, evoluímos. Porque quando chegarmos a um patamar evolutivo que já não necessitamos de reencarnar, o espírito vai continuar a existir, mas vai habitar mundos bastante diferentes daquele que nós conhecemos atualmente e não teremos necessidade de andar a sofrer tanto com o frio ou com o calor, com a chuva ou com as secas, porque não teremos, pelo menos, um corpo físico, uma matéria semelhante a esta. O esquecimento do passado
Portanto, muitas vezes as pessoas utilizam para dizer, enfim, eu não me lembro, estão a resgatar, estou a espiar o mal, mas eu não fiz nada, não me lembro, ninguém me diz o que é que eu fiz. Portanto, por isso, pois, abençoado véu do esquecimento, porque que é mesmo uma dádiva divina. Porque se de repente todos nós que estamos aqui, 40 ou 50 pessoas, começássemos a ver e a lembrarmos de todos os enleios que já tivemos, a porta com certeza era estreita para nós conseguirmos passar, queríamos ser todos a uma, ou então íamos ter ferimentos, porque partíamos a monte ou qualquer coisa, quando há uma fuga desenfreada. Ainda bem que o véu do esquecimento não nos permite, essa dádiva divina nos permite assim, olha, convivei, entendei-vos, porque o que Jesus disse é amai-vos, portanto, instruí-vos e amai-vos. A pluralidade dos mundos habitados, portanto, também não poderíamos ter a pretensão que essa inteligência suprema que criou o universo só tinha criado o universo para nós. Portanto, seguramente que existem outros mundos e há outras formas de vida. A comunicabilidade dos espíritos, que é não para funcionar como um oráculo, para irmos às consultas e termos, olha, eu precisava de saber esta informação, então, para ver se endireito a vida. Não, endireitar a vida é cumprir as leis divinas. Não é andar para aí a querer saber o que é que vai acontecer ou o que é que eu precisava que me acontecesse. Porque ainda por cima nós às vezes vamos querer ver se ouvimos aquilo que gostávamos que acontecesse. E esquecemos logo da parte do Pai Nosso, em que nós dizemos, seja feita a tua vontade. Nunca é nossa, é a vontade do Pai. Então, essa comunicabilidade dos espíritos é uma forma de trabalho e auxílio no aperfeiçoamento moral e na reforma íntima em ambos os quadros da vida. A fé raciocinada, que Kardec nos definiu como que é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A lei de evolução, através da ação e reação ou causa e efeito, também nenhum de nós escapa a essa lei, que é uma lei divina, é uma lei natural. E a lei moral, final, que é amai-vos uns aos outros, que foi o que Jesus nos recomendou. E nós sabemos quanto ainda é difícil amar-nos uns aos outros, mesmo entre os espíritos. Mesmo entre os espíritos, porque os espíritos não são santinhos, nem são seres perfeitos, nem iluminados. Pá. Eu costumo não ter que lembrar, se calhar somos os mais endividados, porque por sermos mais endividados, no processo de programação da reencarnação de cada um, foi-nos dada a oportunidade de vir adquirir conhecimento, de vir a empenhar-nos, assumir um compromisso de podermos ser úteis. E na utilidade que tivermos para com os outros, para com aqueles que nos rodeiam, com o conhecimento que nós partilharmos, com o esforço que fizermos por ajudar, dessa forma estaremos também, somos os mais ajudados. Mas somos mesmo mais ajudados. Portanto, muitas vezes parece que não somos nem quantos se calhar, às vezes poderemos ter que, mesmo ateus, porque não é a religião em si que define ser bom ou mau, ter bom ou mau sentimento. Portanto, a religião ensina-nos a ter, mas há pessoas que, mesmo muito religiosas, não apresentam ainda nenhum nível de bons sentimentos e de virtudes que já seria de esperar. Mas faz parte da aprendizagem. Mas a noção de que é um compromisso, e é um compromisso em que temos que dar o nosso, para podermos, se não vamos levar mais nada quando saímos daqui para fora, pelo menos se conseguimos levar a consciência e dizer assim, epá, no meu deve e no meu haver, eu respeitei, eu consegui cumprir, se não a 100%, vamos ser otimistas, 70%. 70%, não vou muito mais do que isso. Pelo menos da minha parte. Eu até posso, com o Humberto, com o António, com o Zé António, todos vós podem ser, mas eu não. Tu até podes já ir com 90, mas eu não sinto isso. Ora então,
no nosso dia-a-dia e diante da vida moderna, em que se encontram tantos milhares de encarnados, que todos nós somos, faz-se mista uma maior reflexão acerca do pensamento e do envolvimento com os nossos sentimentos diários. Porque pelo pensamento, o pensamento é tudo. E o pensamento é realmente uma arma. E que nós às vezes depois exprimimos os pensamentos e vocalizamos palavras desagradáveis, agredimos verbalmente as pessoas, mas mesmo quando não fazemos isso, quando conseguimos conter a emissão do som, pelo pensamento, nós muitas vezes vêm-nos sentimentos que não são os mais apropriados. E é isso que ter consciência que temos que os reprimir e, sobretudo, modificar. Porque nesses sentimentos diários passam milhares de informações que acabam desencadeando mitos, vícios e criando muita confusão mental. Portanto, e na confusão mental, no estado confuso, é ainda mais difícil se torna nós tomarmos decisões e, sobretudo, utilizarmos bem o livre-arbítrio, que somos responsáveis por ele. Portanto, lá está a importância do nosso pensamento e da forma como os dirigimos. Limpar a nossa casa mental, cultivar bons e salutares pensamentos através de bons sentimentos e de fé. A tal fé que não é cega, a tal fé raciocinada. Portanto, o nosso trabalho, não somos autómatos, somos seres racionais e por isso temos a cabeça colocada no ponto mais alto do corpo. Não é para acontecer como aconteceu a mim, ao Humberto, já estes 4 amigos, que o cabelo vai-se, mas não era só para isso, portanto, é para pensarmos, para raciocinarmos. E às vezes é um convite para todos, mesmo aqueles que têm muito cabelo. Muitas vezes nós todos temos inquietações íntimas que nos atormentam de uma tal maneira e que nos deixamos afundar em verdadeiros precipícios da nossa mente e da nossa alma. Aquela luta que nós temos do eu contra o eu, mas que às vezes depois deixamos que o pior eu se queira sobrepor, porque se tivermos, nós temos sempre uma parte boa, não há ninguém que quer que só seja mau, tem sempre uma parte boa. Então isso deixa-nos inquietos, dá-nos realmente, vivemos, não é, pronto, pode-se definir stress, angústia, muita coisa, mas depois no fundo tudo é inquietação. Tudo é inquietação. Então temos que aquietar e acalmar as nossas tempestades íntimas. Já que não podemos acalmar as tempestades atmosféricas, porque também todos temos vindo ao longo das décadas a contribuir para que as tempestades viessem, porque já há algumas décadas que nós ouvimos falar que é necessário reduzir a pegada não sei o quê, que é necessário e tal, e andamos todos alegremente a não dar grande importância a isso, e nós até somos um país pequenino, mas vemos, sobretudo, outros povos muito maiores que, em pleno século XXI, e com os acontecimentos a aparecerem diariamente à frente dos olhos, ainda continuam a fazer afirmações e a negar evidências. E, no entanto, podemos estar até a falar de democracias em que não chegaram ao poder pela via ditatorial, chegaram ao poder pela via do voto dos cidadãos. Vejam o grau de irresponsabilidade, vejam o grau de distanciamento
que esses povos estão ainda de quererem crescer para a ética e para a moral e para a atenção com tudo e com todos. Portanto, porque nós temos que ser gratos para com tudo e com todos, até com a natureza. Ora, se agredimos a natureza também nos tem dado algumas respostas. E temos todos que acordar. Portanto, grandes e pequenos, vamos ter todos que acordar. Portanto, mas estávamos a falar nas nossas tempestades íntimas e percebermos o poder sublime do pensamento, ligando o nosso pensamento à luz do amor do Criador. Porque Deus é luz, Deus é amor, então o nosso pensamento tem que estar ligado com Deus. É aí que está o vigiai e o orai. O qual age sobre as nossas feridas como um anestésico e cicatrizando os mais profundos rancores, abrindo as portas da gratidão, do perdão, da plenitude, da caridade e do amor a si mesmo, ao próximo e ao nosso Pai Celestial. Sim, nós precisamos nos amar a nós mesmos para podermos perceber o que é amar o próximo e amar Deus acima de todas as coisas. E estes profundos rancores, estes anestésicos dessas cicatrizes, vão-me perdoar, mas eu vou até transmitir-vos um episódio que eu tinha começado a falar contigo, mas olha, vai ser público, só não vão ser públicas as pessoas. Um amigo pessoal e ao mesmo tempo frequentador regular do Centro Espírita Caminhos da Luz, no qual ele também, desde que começou a conhecer e a compreender e a assumir o papel e a importância da doutrina, e a primeira vez que ele lá foi, já há alguns anos, não foi por curiosidade, foi porque não andava bem e sentiu necessidade, apesar de ser médico, conhecia os diagnósticos e as posologias e dizia para ele, aliás, a primeira conversa que tivemos, eu tive quase que responder, se sabe, clinicamente, cada medicamento, para que é que atua, quais são as contraindicações, para que é indicado, e se há recusar-se de tomá-lo, porque as contraindicações são mais prejudiciais do que o efeito que o medicamento tem. Quem sou eu para ir conversar? Portanto, a minha conversa, a minha medicação vai ser de outro tipo. E começamos a conversar, fomos conversar, coisas que eu tinha algum ceticismo. Mas eu cada vez prefiro que os céticos são melhores do que aqueles que se dizem logo crentes à partida. Porque os crentes à partida, sei lá, acabam por muitas vezes comportar-se pior do que os céticos. Porque os céticos começam-se a abrir a mente, começam a construir o puzzle, começam a ver o sentido das coisas e transformam-se. Então, esse amigo, na semana passada, mais ou menos na hora em que ele deveria ir ao centro, da parte de tarde, manda-me uma mensagem para o telemóvel. Mas como era eu que estava a fazer a palestra, eu não ouvi a mensagem, só vi no fim. Quando vou ver no fim, ele dizendo, eu não posso ir porque estou com uma dor lombar, já estou há 4 horas a tentar ver se resolve e não estou a conseguir. E preocupa-se que pudesse lá haver algum paciente, que alguém quisesse falar com ele. Eu tranquilizei, não está cá ninguém, quem esteve já está resolvido e falei com ele. E ele, não estou e tal, até já me deitei, a dor não desaparece. Acabou por ir para o hospital. Do hospital, que acabámos por falar outra vez, e ele disse, o primeiro diagnóstico foi feito, fizemos os exames e
anunciou que provavelmente tinha que fazer uma cirurgia. Quando ele me disse que ia ter que fazer uma cirurgia, e sabendo eu, porque ele disse-me que era, e ele também, como médico, sabia as implicações, não estava nada animado, eu associei aquilo a uma questão, a uma vivência que eu tive com a minha mãe. Passou por um episódio daqueles, embora fosse mais velho, e o resultado não foi dos melhores. Portanto, sobreviveu, mas a sobrevivência depois com uma perda de qualidade de vida que foi significativa. E ele sabia que isso podia acontecer. Bem, eu confesso-vos o que é que eu fiz. Eu voltei ao cinto, sentei-me na nossa mesa da irradiação, peguei na agenda das marcações dos atendimentos e numa brochurazinha que tinha uma oração ao Bezerra de Menezes, e sentei-me mesmo a orar, não numa perspectiva de ter um milagre, mas mesmo no sentido, sabendo que tudo acontece no momento em que Deus, e por razões que Deus conhece, muitas estão associadas às nossas faltas, aos nossos resgates, aos nossos débitos, que porventura lhe fosse dado um atenuante e um merecimento de ter o alívio e que nada mais suscetível acontecesse. Pronto, não podia fazer mais do que isso. Passou-se a noite. Isto foi já na quinta-feira, porque aquela noite não fizeram nada, estavam a observar a evolução, e na quinta-feira é que estava mesmo, iam tomar ao final da tarde a decisão de cirurgia ou não cirurgia. E sabia que ele não queria, e não era nada de pronto, quando não se pode evitar tem que ser. Então eu fiz isso da parte de tarde, quinta-feira. E o meu pensamento esteve sempre ligado com o alto e com ele, que é meu amigo. Né? Na sexta-feira de manhã, ele liga-me e diz-me assim: Zé Mané, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu estava com a sonda nasogástrica, etc. Eu dei fé de me virem trocar a sonda, que estava cheia, etc. Mas depois houve qualquer coisa a partir das 4 da tarde da madrugada que eu comecei a sentir um certo alívio, etc. Já não é preciso fazer, não vai ser preciso fazer cirurgia nenhuma, e eu se calhar até já vou ter alta hoje, sexta-feira. Eu digo, ei, nada de otimismos, disse, é preciso agora, ok, fico muito contente pela informação médica e que os colegas dizem que não vai ser de cirurgia, mas pelo menos não se deixe, não queira viajar para casa, porque os médicos afinal internam as pessoas, mas depois não querem lá estar. Também não querem lá ficar. Portanto, e ele na sexta-feira não veio, por precaução ficou lá só para assegurar, ficou lá depois sábado e domingo e saiu na segunda-feira. E esta quarta-feira já lá estava no centro outra vez. E tal. Perdeu 2 ou 3 quilos e tal, mas estava bem, graças a Deus. O que é que acontece, este introito, que é longo, foi só para chegar, o que é que aconteceu na noite de quarta-feira, na reunião de trabalhos mediúnicos? Imaginam? Então, eu vou-vos contar. Na segunda incorporação de uma das pessoas que trabalham, que estava na mesa, começa uma entidade, um espírito, que se assumiu como masculino na última encarnação, algo zangado, e eu quero sair daqui. Porquê é que ele veio para aqui? Porquê é que ele teve para aqui? Portanto, não estava também em casa. A semana passada eu quase consegui. E eu só vou ser feliz quando eu conseguir trazê-lo para o lado de cá. Portanto, é um espírito consciente que já não estava no corpo físico, que já tinha morrido, mas estava tão radicalizado num profundo rancor, e ódio, e raiva, e um desejo de vingança, que no fundo, tendo percebido, queria acabar com ele,
portanto, provocar algo que o fizesse. E estava zangado porque, inclusivamente, durante o processo, no próprio hospital, até estava lá o pai dele a ajudá-lo. Ora, o pai desse senhor, porque também foi médico, já morreu há não sei quanto tempo. Mas o pai estava, mas ele viu o pai dele a ajudá-lo. E o que é que ele tinha? Numa vida anterior, em que provavelmente exercendo também uma forma de clínica ou medicina, mas era a medicina das mesinhas e das ervinhas, e o que não havia diagnósticos, e que muita gente chamava essas pessoas feiticeiros. Ele achava que ele tinha sido feiticeiro e que tinha sido o causador da esposa dele e de um filho de quem ela estava grávida, que lhe deu um tratamento, e eles que confiaram que ia salvar, e que afinal que a senhora morreu. E portanto ele, com a esposa, achas que não sei como é que eu vai ficar impune? Mas é, portanto, raramente uma comunicação dessas demora mais do que 15 minutos, 20 minutos. Eu tive que pedir desculpa à médium depois, e explicar, olha, isto demorou quase 40 minutos, porque era mesmo uma situação renitente, não queria aceitar. Depois já me perguntava, não consigo libertar-me deste rancor. Quando ele já estava a ver, se ele tinha tanto amor à família, ele já estava a ver, finalmente, que tinha sido a sua esposa, que estava com uma criança no colo, que tinha o tal filho que ele nem conheceu. Portanto, e eu servi-me de todos os argumentos possíveis, eu não, ajudaram-me a ter todos os argumentos possíveis e imagináveis para no final ele aceitar. De quanto tempo é que isto vinha? Seguramente mais quase 2 séculos. Seguramente, se não tivesse mais há 2 séculos. Em que ele disse até que a esposa era muito boa e ela já tinha perdoado tudo. Mas ele não conseguia perdoar. Eu disse, então se o seu problema era ter perdido a família, está neste momento a possibilitar o reencontrar-se com a família, conhecer o seu filho, tomar o seu filho nos braços, encontrar a mãe dele, que depois também está aqui a minha mãe. Portanto, e ainda estava ferido num rancor profundo. Vejam, quantos será que o conhecimento da imortalidade da alma que vamos abordar não é para nos libertarmos destas coisas e para percebermos o conhecimento da imortalidade da alma, é para nós percebermos que enquanto estamos aqui temos que começar a preparar a nossa vida seguinte para já não irmos com esses fardos, com essas cicatrizes que afinal se vão arrastar por períodos que até pronto, eu que estava envolvido naquele diálogo, e que não é o primeiro caso, porque o máximo que eu já assisti foram 6 séculos, alguém que há 6 séculos andava ainda quantas, se calhar já nasci e morri pai de 2 ou 3 vezes, e aquele alma ainda anda ali naquela. Também sou otimista agora, andei muito depressa. Estou a ser otimista, andei muito depressa. Mas pelo menos acho que 2, se calhar já nasci e morri. Bem, por isso, o pensamento, o conhecimento, a nossa ligação com Deus é que nos pode ajudar a curar as nossas feridas, a cicatrizá-las e deixarmos esses rancores profundos, tudo aquilo que nos afasta do perdão, que nos afasta da caridade, que nos afasta do amor, e que se transportarmos longamente de umas vidas para as outras, sinceramente, vai chegar um momento que nós não acompanhamos seguramente a Terra, lá vamos nós outra vez, exilados para outro planeta qualquer, e a Terra segue o seu caminho, e nós continuaremos a queixar-nos porque, se vamos exilados para um planeta ainda do nosso nível, mas que estará mais atrasado, e iremos com uma finalidade. Portanto, não é continuarmos a ser embrodecidos, é tentar ver se pouco que já sabemos e ajudar esses planetas a evoluírem. Mas depois estamos como aquelas crianças, algumas das crianças da juventude que nascem hoje e que estão aborrecidas com a nossa
o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não gosto de estar cá e tal. Portanto, porque nós muitas vezes, depois quando não estamos num local que nos satisfaz, sentimos-no mal e não gostávamos de estar. Mas tudo isso tem a ver com... está nas nossas mãos. Não é nas mãos, mas é no pensamento. Avisem que eu descontrolei-me com os olhos. Portanto, vamos então falar... Existe vida após a morte? O que é que a doutrina nos diz? Para alguns povos, nomeadamente o povo saduceu, a morte que já vem lá muito atrás, a morte do corpo físico significava também a morte do espírito. No entanto, os espíritas cristãos e outras culturas milenares já acreditam que há a continuação da vida além da existência da matéria. Muitas outras civilizações humanas da história, eu há bocado falei no judaísmo, o cristianismo e o islamismo, há relatos de comunicações por pessoas designadas à época como os profetas. E que encontramos esses relatos e fenómenos em comunicações incorpóreas com além que perduram até aos nossos dias. Há testemunhos, há escritos sobre isso. A fim de explicar a jornada espiritual do ser após o desencarne, a imortalidade da alma, com base na codificação e outras obras subsidiárias do Espiritismo, explicam diversos aspectos relacionados à vida no plano espiritual e à reencarnação dos espíritos. Fenómenos mediúnicos vivenciados por Jesus, por Paulo de Tarso e por Chico Xavier são assinalados como exemplificação da manifestação dos espíritos e possibilidades de intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Ao espírito, princípio inteligente criado por Deus para povoar o universo, concede o Criador a bênção da imortalidade, que é exatamente pela imortalidade da alma, do espírito, que depois é possível as reencarnações e se faz a evolução. Embora a imortalidade da alma tenha sido ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, coube ao Espiritismo não só confirmar esta evidência, como, através de factos, comprovarem a sua realidade. A doutrina espírita, no entanto, não se limita a comprovar a imortalidade da sua alma e sua individualidade após o túmulo. Elucida igualmente os fatores que cercam a sua caminhada infinita. Desses fatores destacam-se a evolução, a reencarnação, o livre-arbítrio e a causa e efeito como leis inerentes à permanente ascensão da alma rumo a Deus, nosso Pai Criador. O Espiritismo veio comprovar assim que o túmulo não significa o término de nossa vida, a qual se desdobra exuberante no plano espiritual. Exuberante porque quando eles do outro lado se comunicam e já tomaram consciência que estão livres do corpo e que se encontram noutra dimensão, todos eles começam a dizer: mas que bonito, isto aqui é muito bonito. Portanto, há de ser exuberante, é exuberante. A verdade, no entanto, é que a morte jamais destrói a vida. O libertar do corpo é um fenómeno biológico, porém, o ser tem existência imortal, permanecendo além do material, com os valores armazenados ao longo das reencarnações. Mas não são valores monetários, nem são valores de terreno, são valores morais, são valores de sentimentos, são virtudes, mediante as quais se depura e ascende a Deus. Daí a importância do dito compromisso se traduzir em servir, ser útil ao próximo. Portanto, deve ser esse, e o próximo é também a nossa família. Porque às vezes podemos ser um pãozinho para o exterior e em casa portanto, depois temos uma desculpa.
Portanto, nos piores momentos nós temos que arranjar uma desculpa. E a desculpa é, pois é, eu sou mais exigente convosco, ou sou mais exigente com aqueles que são da nossa família, porque já queríamos que eles estivessem mais à frente. Portanto, é aquela forma simpática, valorizando-os, aliviar a responsabilidade de não ter sido tão útil ou não servir tão bem o próximo, que é a família. Portanto, esse deve ser realmente o objetivo, esse ser útil e servir, o objetivo que nos deve nortear a existência. Porque, no fundo, é o que vamos levar. É o que tivermos feito de bem e de bom. Portanto, e o bom não é, às vezes, saber bem sabe. Portanto, o bom não é comer só uma sardinhada ou então um bonito prato de leitão. O bom é mesmo bom no sentido de servir e de auxiliar. Nós somos expressões de Deus. Nossa essência vem de Deus. Conhecendo-a, poderemos deparar-nos com o nosso eu verdadeiro e realizar-nos no Deus que habita em nós. Pois os nossos potenciais criativos são infinitos e encontram-se dentro daquilo que é o nosso eu divino. Portanto, não está tudo dentro de nós. Temos é que lapidar. Portanto, se queremos um diamante, se ainda está em bruto, nós temos que o lapidar. Pouco antes de sua prisão e morte, Jesus confortou os seus discípulos falando-lhes sobre outro Consolador, que ele mesmo rogaria ao Pai e enviaria em um tempo oportuno, para trazer a consolação suprema aos desiderados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores, para deixarmos de ser calimeros e entendermos o que Leon Denis, depois de Kardec, nos disse: a abençoada dor, porque é a dor que nos transforma. Isto está explicado no Livro dos Espíritos. A doutrina espírita ensina-nos que para desfrutar de relativo equilíbrio no plano extrafísico e em nossas existências futuras, nós estamos a preparar na existência atual, estamos a semear o que iremos colher no futuro. E hoje já andamos a colher o que semeámos no passado. E muitas vezes não é só do passado do mês passado, é do passado de umas décadas largas, para não dizer até séculos ou milénios. Porque como não nos apresentam a fatura toda de uma vez, porque senão vamos lá pagando devagarinho, há prestações, senão ninguém aguentava. Portanto, durante o tempo, e em nossas existências futuras, durante o tempo na carne, é indispensável alicerçarmos as nossas atitudes de hoje no equilíbrio, na responsabilidade cristã e, acima de tudo, na edificação do amor, que é o único roteiro capaz de nos conduzir à perfeição espiritual a que estamos destinados. Foi isso que Jesus nos indicou. Tornar-nos-emos, seremos perfeitos e felizes, perfeitos como era Pai. Portanto, por isso, esse é o nosso destino. O Espiritismo é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Foi uma das frases que o João Evangelista nos deu e que foi atribuída a Jesus. Assim, o Espírito sobrevive à matéria. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mais uma frase de Jesus para nos garantir realmente a imortalidade da alma, a imortalidade do Espírito. Assim é o Espírito. É imortal e está em cada corpo para se melhorar. Mas não acaba com o corpo. Sobrevive a ele
para então adquirir outro corpo através da reencarnação, quando, depois de refletir no plano espiritual, conseguir encontrar mais um lar onde ele tem que ser acolhido e seja programada uma nova existência. O espírito encarna em uma família para a sua evolução e progresso. Não é para andarem às cabeçadas. Portanto, era para a evolução e progresso. Só que depois, muitas vezes, anda-se às cabeçadas na família. E como andamos à cabeçada na família, lá estamos nós a diminuir a velocidade da nossa evolução e do nosso progresso. Portanto, não se perde, porque o tempo é infinito. Mas, quer dizer, se pudermos andar mais depressinha, dava jeito. E dava jeito no todo. Dava jeito à humanidade, dava jeito à Terra, até porque é o nosso contributo. A paz, que nós tanto todos ambicionamos, a paz está em cada um de nós. A paz está em ti, a paz está em ti, está em todos. Mas somos nós que a temos que tirar de dentro e vamos exercitá-la. Agora, se não quisermos, vamos apelar que a paz vai nos cair do céu. Não vai. Vai acontecer com o contributo e o esforço de cada um. Todo é o pensamento dirigido para a paz. Através da vivência, dos encontros e desencontros, nós resgatamos débitos do passado e superamos provas pela prática do amor. Desencarna e volta ao plano espiritual para avaliar e planear uma nova reencarnação, porque o espírito é imortal. Este é o ciclo. Até que a evolução chega a um ponto que já não precisa de reencarnar. Mas não vai ficar em contemplação. Vai trabalhar. Vai continuar a ser. São outros espíritos que se tornam mentores e trabalhadores da seara de Jesus para nos auxiliar, outros encarnados, a fazer o nosso trajeto. Como somos espíritos imortais, a nossa verdadeira morada é o plano espiritual. Mas são as nossas atitudes, enquanto estamos aqui, que indicam como será a nossa vida lá. Portanto, não vai haver nenhuma transformação por efeitos de varinha de condão. Portanto, se eu ainda sou muito renitente e muito casmurro, eu vou continuar a ser casmurro. Portanto, se for cabeçadora, eu vou continuar a ser uma cabeçadora. E posso ser cabeçadora por 2 ou 3 ou 4 ou 5 séculos. Porque recuso. Portanto, enquanto eu não me recuso-me a aceitar o amor, a aceitar curar os meus rancores, as minhas raivas e os meus ódios, quais são as vibrações que eu atraio? O que é que gravita à minha volta? Onde é que eu me encontro? Encontro-me a conviver com esse nível de mental. Se optarmos por atitudes positivas, construiremos uma boa morada, uma vida feliz, no plano espiritual. Caso contrário, se arrastarmos as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, a angústia até pelos erros que tivermos praticado, ou a dor do tempo perdido, continuamos envoltos. Bem, quando começa a haver o arrependimento, já a coisa começa a melhorar, a fazer-se alguma luzinha. Mas enquanto só estivermos a curtir, a carpir mágoas, estamos cegos. É chorar sobre o leite derramado. O leite não volta para dentro do pacote. O alicerce está no Evangelho de Jesus. Allan Kardec, em toda a obra de codificação espírita, o que é que ele nos incentiva? A caridade. E a caridade não é só dar dinheiro, a caridade até pode ser na gentileza. Ser gentil também é caridoso. Ao perdão, procurando a reconciliação entre os amigos, e à disciplina, no estudo e nos comportamentos. Só estas 3 coisinhas já dá para encher o pensamento. O Espiritismo é, pois, o restaurador do cristianismo em sua primitiva e gloriosa pureza. Foi Guilherme Ribeiro, no livro Instruções Psicofónicas, que no capítulo 63,
que foi psicografado por Chico Xavier, nos diz: o Espiritismo, doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Ele é de todas e não é de nenhuma em particular. Por isso, não diz a ninguém que a troque, nem força ninguém. Portanto, cada um está como está e caminha como quer. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção do que o facto. E, portanto, as nossas intenções estão aonde? No pensamento. E depois costuma-se dizer, de intenções está o mundo cheio, de boas intenções está o mundo cheio. Porque muita gente fica só pelas boas intenções, não vai pôr na prática essas intenções. Isto também está na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Ao servir os pobres, serve-se a Jesus Cristo. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte como fenómeno natural no caminho da ascensão. Não veio dizer que isso é um mal, não veio fazer que isso é um papão, que é assustador. Não. É bom, é positivo, porque realmente a continuação da vida é que permite a dita justiça. E como vimos no slide anterior, a justiça é consciencial, o que faz na consciência de cada um. Não era Deus que é castigador e agora, pimba, vais apanhar com isto. Não. Nós vamos apanhar porque vem da programação reencarnatória. E depois da tomada de consciência. E quando as coisas nos magoam, ou nós vemos como injustiça, teremos que pensar, espera lá, isto afinal não é uma injustiça, isto afinal é um resgate, é o tributo, é a colheita daquilo que eu fiz. E está com merecimento ou na falta dele. Mas o caminho é sempre ascensional. Esferas múltiplas da atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Portanto, pluralidade dos mundos habitados. A doutrina dos Espíritos revelou-nos, cientificamente, que somos imortais, que subsistiremos ao corpo e retornaremos ao plano espiritual do qual viemos, porque somos seres inteligentes da criação e é, sobretudo, a nossa consciência que nos particulariza. Portanto, cada um tem a sua. E assim como o ADN, também cada um tem o seu. Estudemos o Evangelho à luz do Espiritismo, investiguemos o livro dos Espíritos e sondemos o extraordinário. Caridade, disciplina no estudo. A existência terrestre afigura-nos uma cuidadosa viagem pela qual o comboio dos nossos compromissos e responsabilidades necessita encontrar caminhos de sucesso, de acesso, também precisa encontrar sucesso, mas antes de encontrar o sucesso temos que ter o acesso, tranquilo e seguro, para que alcance o fim pretendido. E chegamos à conhecida frase, repetida: fora da caridade não há salvação. Esta frase, repetida, vezes sem conta, mas nem sempre bem compreendida, que é a ideia da caridade que permeia todas, existe, está em todas as obras do Espiritismo. E sobre a expressão fora da caridade não há salvação, Kardec fez no século XIX uma análise às interpretações bíblicas às interpretações literais bíblicas sobre o que era preciso para se alcançar a verdade e, consequentemente, a felicidade. Então ele considerou que não seria a Igreja instituída a condição possível à salvação humana. Portanto,
Não é eu ir muitas vezes à igreja, assim como quando se pergunta, há uma pergunta que às vezes é feita, que é o que é que entende por há muitas moradas no céu, ou há muitas moradas. E muitas das pessoas respondem, há muitas igrejas. Portanto, ao responder há muitas igrejas, estão só a ver parte material. Mas quando a frase há muitas moradas na casa do meu pai, significa que há muitos mundos habitados. E há outras zonas, outros planos habitados. Ou então considerou, mas sem um esforço constante na prática do amor. Lei universal que a todos preside. A envolver a responsabilidade e o cuidado com as virtudes que têm que ser revistas em nós e por nós. Por isso é que quando muitas vezes nós apontamos o tal dedo para o outro, temos os outros três para nós, como tu costumas dizer, e um para a nossa cabeça. E a nossa cabeça está no pensamento. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Eu vos citaria aos milhares, aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que é que desprezamos os ensinamentos divinos? Por que é que fechamos os ouvidos às palavras, às divinas palavras? Por que é que o coração a todos os bons, também fechamos o nosso coração a todos os bondosos preceitos? Porque nos esquecemos que todos os males que nos queixamos provêm todos do abandono voluntário, por negligência ou mesmo por querer. Nós abandonamos voluntariamente a importância que devíamos dar ao resumo das leis divinas. E somos nós que nos afastamos, somos nós que as abandonamos. E por isso nos dizem, ledes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Portanto, isso é a razão pela qual nós queixamos mais, porque nós é que nos distraímos, nós é que nos afastamos. Homens fortes, cingivos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos e mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. E todos aqueles que começam a aceitar algum princípio, começamos a aceitar e a entender, então que não ponhamos isso só guardado para nós, que podemos propagar alto e bom som para que despertemos as consciências dos outros. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Há entre vós homens que têm a cumprir missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazei que resplandeçam os seus méritos e sereis exaltados pelo desinteresse e pela fé viva de que vos penetrará. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrestres. Por isso é que sem caridade não há salvação. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que os guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que a pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. É a sua consequência decisiva. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como é que nós somos capazes de desprezar essa bondade suprema que recebemos de Deus? Homens de bem e de boa e fina vontade, unidos, eu estou agora com letra maior, só mesmo este parágrafo. Este é o penúltimo diapositivo, portanto não tenho medo, que eu também estava a olhar para o relógio, faltam 4 minutos, que ele disse que eu podia estar aqui até às 10. Portanto, homens de bem, de boa e fina vontade,
Uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação de conhecimento e de caridade. No exercício mesmo dessa virtude encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. E chega ao fim. Obrigado pela vossa atenção. Eu sei que uma parte ou outra poderá ter sido mais fastidiosa, mas a minha voz também às vezes propende para o monocórdico. Não sou monoteísta, mas também consigo ser monocórdico. Portanto, também não sou um excelente contador de notas para poder ir intercalando. Portanto, desejo a todos que tenham muita paz e luz e que nos lembremos do seguinte: com Jesus a vida é bela. A paz no mundo começa em cada um de nós. Então, sejamos luz, porque todos nós podemos ser um pequenino farol, uma pequena pilha, daquelas de um LED só, portanto, mas já é suficiente para contribuir para a nossa paz e para a paz naqueles que nos rodeiam. Boa noite a todos. Obrigado. Faço. E minutos a um? Sim. Amantíssimo Pai, nosso querido Mestre, irmão, nosso modelo, nosso guia, Jesus, enviado pelo Pai para nos ensinar as leis do amor. Nossos anjos da guarda, aos mentores e protetores deste lar, aos espíritos esclarecidos e benevolentes que, como mensageiros de Deus, têm por missão assistir-nos e conduzir-nos pelo bom caminho, nós vos pedimos que nos sustentem nas dificuldades e nas provas desta vida, dando-nos força para as suportarmos sem queixumes, livrando-nos de maus pensamentos, para que dessa forma nós não possamos dar entrada a nenhum desses maus pensamentos que arrastam espíritos ainda inferiores e que nos conduziriam ao mal. Que a nossa consciência saia daqui cada vez mais esclarecida em relação aos nossos próprios defeitos, tirando-nos dos olhos o véu do orgulho, porque é o orgulho que muitas vezes nos impede que nós possamos perceber esses defeitos ou até que os confessemos a nós mesmos. Então, ao nosso anjo da guarda, que particularmente vai cuidando de cada um de nós, e a todos os espíritos protetores que por nós se interessam, nós pedimos que nos tornemos dignos dessa proteção, porque eles conhecem quais são as nossas necessidades e elas terão que ser atendidas segundo a vontade de Deus. Que uma chuva de bênçãos nos envolva, proporcionando-nos uma agradável sensação de leveza e de bem-estar,
do alívio em tudo aquilo que nos possa infelicitar, para daqui sairmos envolvidos nesse manto, desejosos de preservar a paz, a tranquilidade e partilhá-la com todos aqueles com que cruzamos, seja no nosso âmbito familiar, na nossa vida profissional e no âmbito social. Que assim seja hoje e sempre, fazendo preto da nossa gratidão para com o Criador. Graças a Deus. Muitas e muitas graças a Deus. Graças a Deus.